Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula, mais uma aula dessa matéria, regras para se criar um filho delinquente, na nossa escola bíblica dominical. Antes de mais nada, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, por favor, para nós orarmos. Pai amado, agradecemos ao Senhor por tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque nós fomos supridos com alimento, fomos supridos, Senhor, com saúde. Por tua providência, Senhor, o Senhor nos guiou nesta manhã e estamos aqui em especial para esse dia que foi preparado pelo Senhor para a tua igreja. Nós estamos aqui para aprender, Senhor, o que o Senhor tem a nos ensinar através da tua palavra, Senhor. Mas por nós mesmos nós não conseguimos, portanto pedimos humildemente que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e ganhe os nossos corações por tua palavra, Senhor, e tenhamos também coração submisso para obedecer aquilo que o Senhor requer de nós. Oramos com alegria e temor em nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos então ver, continuando a sequência de regras que nós estamos estudando nessa matéria. Antes de nós estudarmos a regra de hoje, vamos repassar o que nós já vimos até agora. Até agora vimos 4 regras, tá bom? Leia comigo, por favor, a primeira. Comece desde a infância a dar a seu filho tudo o que ele quiser. Desta maneira, ele crescerá achando que o mundo tem que lhe dar tudo. Olha só que regra muito boa para criar um filho delinquente. Segunda regra. Quando ele aprender palavrões, ria-se dele. Isso o fará pensar que é engraçadinho e o encorajará a aprender frases mais engraçadinhas ainda, que mais tarde vão me deixar completamente sem jeito. Nossa, muito forte isso, né? E é um chacoalhão para nós pais vermos uma regra como essa, né? Vermos que, como o nosso modelo é fundamental e é importantíssimo na criação dos nossos filhos. Regra número 3. Nunca lhe dê treinamento espiritual algum. Espere até que ele tenha 21 anos e deixe-o decidir por si mesmo. A nossa negligência como pais influencia negativamente os nossos filhos. Precisamos lembrar para isso, como nós já estudamos. Regra número 4. Evite o uso da palavra errado. Pode desenvolver nele complexo de culpa. Isso condicionará seu filho a acreditar mais tarde, quando for preso por roubar um carro, que a sociedade está contra ele e que está sendo perseguido. Nossa, nós vimos isso na última aula, e é verdade, isso é muito forte também. Como nós precisamos mostrar para os nossos filhos que eles são pecadores, que eles estão errando, que eles precisam se arrepender, que se não se arrependerem, eles serão disciplinados. Nós precisamos de coragem para fazer tudo isso, né? Pedir ao Senhor graça, sabedoria e coragem para criar os nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor. E a regra de número 5 é a seguinte, a regra de hoje. Vamos lá, todos juntos? Apanhe tudo que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Eita, vamos ler de novo. Apanhe tudo o que seu filho deixar espalhado. Livros, sapatos e roupas. Faça tudo por ele e assim ele se acostumará a jogar todas as responsabilidades em cima dos outros. Esta regra faz com que os nossos filhos fiquem preguiçosos, orgulhosos, não tenham aquele senso de responsabilidade que nós vamos ver que a criança precisa desde cedo aprender a ter um senso de responsabilidade. E para nós pais também é um ensino muito importante, porque muitas vezes nós não somos modelos para os nossos filhos quanto a essa regra ou princípio de organização, princípio de nós fazermos as coisas diligentemente, não com mão remissa. O livro de Provérbios há muitos ensinos com relação ao trabalho, com relação à dedicação do homem e da mulher, dedicação nossa, deixando de lado a preguiça,
deixando de lado o pensamento, puxa, não vai dar certo, eu não vou fazer isso, ou então, eu não preciso ser tão organizado assim. Não, nós precisamos. Começa com a gente, com os pais. Organização, responsabilidade, levantar cedo, muitas vezes, nós precisamos aprender isso. Os nossos filhos vão vendo isso. E aí, como nós vamos aprender? Os filhos vão vendo que a importância de fazer tudo isso para não, primeiramente, agradar o papai e a mamãe, mas primeiramente, agradar o Senhor. Nós fazemos tudo, devemos fazer tudo para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. É a segunda-feira que é difícil para todos nós trabalhadores? Segunda-feira é difícil. Muitas vezes os nossos filhos olham para nós e dizem: meu Deus, meu pai tem um ódio da segunda-feira. Nós precisamos passar para os nossos filhos uma realidade que sim, nós precisamos trabalhar. O trabalho é penoso, isso por conta do pecado desde lá do Éden, é penoso, mas ele pode ser prazeroso quando nós temos o alvo certo, quando nós temos a quem glorificar através do nosso trabalho. Veja que interessante isso. E aí, tudo isso está implícito nessa regra inversa aqui. Vamos caminhar para o ensino de hoje, primeiramente com relação aos textos bíblicos. Trouxe dois à igreja, dois textos importantes que você pode, nessa semana e durante os dias, ensinar o seu filho, ler com o seu filho, na idade que ele tiver. Ensine o seu filho, principalmente esses dois textos aqui. Vamos lá, o primeiro está no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Eclesiastes 9, versículo 10. Leia comigo bem forte se você está acordado. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que Salomão está ensinando aí? Olha que interessante o início do versículo 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, façam. O que é conforme as suas forças? O melhor que você puder. Vejam a tarefa que você tem que fazer, vejam a tarefa como um desafio para você enfrentar e realizar da melhor forma possível. Não jogue para o lado de lá, não jogue responsabilidade para outro, assuma a sua responsabilidade para fazer isso. E você é capaz de fazer quando você busca de Deus capacitação para fazer. É isso que Salomão está ensinando. Por quê? A segunda parte do versículo é interessante. Na segunda parte do versículo ele fala sobre a morte. Veja. Por quê? Na sepultura, ou seja, quando uma pessoa morre, na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, não há projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Por que Salomão está dizendo isso? Salomão está dizendo assim, tudo que você tiver que fazer, faça com responsabilidade, agarre isso com o maior senso de zelo, para a glória do Senhor, aproveite as oportunidades de realizar a tarefa, obra, o serviço que você tem que fazer. Só que interessante, por quê? Porque se você morrer, não vai ter como você concluir aquela obra que você foi chamado a fazer, responsabilidade do seu serviço. Lá na sepultura não há mais projetos a serem realizados. Se você planejou, projetou fazer alguma coisa, isso cessa quando você morre. Não tem obra lá na sepultura, não tem projetos mais para fazer. Se você buscou conhecimento para melhorar a sua profissão, o seu serviço, o seu trabalho, lá na sepultura acaba tudo isso. Você, quem sabe, perdeu a oportunidade de aplicar o seu conhecimento para fazer o seu serviço da melhor forma que você puder fazer. Mas com a morte isso acaba. E acaba também a sabedoria. Lá não tem como nós aplicarmos a sabedoria. Portanto, aproveite as oportunidades de fazer o seu trabalho, a sua tarefa, a sua responsabilidade, seu ofício da melhor forma possível agora. Aí você vai passar isso para o seu filho. Olha que interessante, pois não, pai? Você é legal, né? Isso. Aquele ditado da vovó, né? Da vovozinha. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Você pode. É isso. É isso. É isso, exatamente. Muito bem. Alguém quer completar
do Antigo Testamento? Coisa? Não? Vamos então ao versículo do Novo Testamento, Colossenses 3:23. Leiam bem forte comigo, vamos lá. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Muitas vezes nós olhamos aquele chefe chato, nós olhamos aquelas cobranças de metas, e nós pensamos, meu Deus, que coisa chata que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer para cumprir essa ordem, mas isso é muito chato, isso está me desgastando. Mas esse versículo está mostrando para nós que tudo que nós tivermos que fazer, nós devemos fazer para o Senhor, não para homens. Isso muda a motivação das nossas realizações, muda a nossa motivação. Quando você levanta na segunda-feira de manhã, naquele friozinho que dá vontade de você meter um atestado, você vai orar ao Senhor. Se você não estiver doente, você não vai meter um atestado. Você vai levantar, orar ao Senhor, Senhor, me dê força para eu levantar e trabalhar no dia de hoje para o Senhor. Por que eu estou dizendo isso para você, papai e mamãe? Porque começa com você. E o seu filho vai olhar para você. O seu filho vai olhar para você. Você é um modelo visível de trabalho, de responsabilidade, de pessoa que se dedica, que não é preguiçosa, que é organizada. Olha só que coisa linda. E nós precisamos ser modelos nesse ponto também. Essa é a regra número 5. Coisa linda. Tudo que fizer, faça de todo o coração. Se você está lá cumprindo uma ordem, por exemplo, temos irmãos militares aqui, bombeiro do exército brasileiro. O que vocês vão fazer? Policial militar também nós temos aqui. O que você vai fazer? Você tem uma rotina, você tem ali são regras ou ordem, ou existe ali, quem sabe, o chefe passou uma tarefa para vocês cumprirem durante o dia. Busque do Senhor fazer de todo o coração. O chefe merece sua dedicação? Não, ele não merece. Mas você não está fazendo para o chefe, para o seu superior, ou para se aparecer. Você está fazendo para o Senhor, ou para o Senhor e não para as pessoas. O filho vai aprender também a fazer tudo isso que você precisa ensinar. O filho precisa ser organizado, não para agradar o papai ou a mamãe, em primeiro lugar. Por quê? Porque se essa for a motivação do coração do filho, quando o papai e a mamãe não tiver, eles vão ser desorganizados. Eles precisam em primeira instância, fazer tudo desde pequenininho para o Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor está se agradando de eu guardar os meus sapatos, de eu recolher os meus brinquedos, de eu ajudar a mamãe a lavar uma louça. É para o Senhor, Martinho Lutero respondeu a uma pessoa, quando perguntaram para ele, uma pessoa perguntou para ele assim: Martinho Lutero, como que eu glorifico a Deus no meu trabalho? Essa foi uma pergunta que alguém fez para Martinho Lutero. Martinho Lutero respondeu assim, ó. E a pessoa que perguntou era sapateiro. Martinho Lutero respondeu assim: faça o sapato da melhor forma que você puder e venda no preço justo. Isso é glorificar o Senhor no ofício, no trabalho, no ordinário, no dia a dia. Que coisa linda, não é? Pois não. Uma identidade. Amém. Vocês entenderam que a Os filhos, eles são aquilo que a gente sempre ouve, cimentinho preso. Eles vão reproduzir, não aquilo que você fala, mas eles vão produzir aquilo que você fala. Amém. É isso, exatamente. As pessoas estão olhando para nós como aqueles que são representantes de Cristo aqui na terra. Representantes de Deus aqui na terra. E aí, se você faz corpo mole, se você é desonesto no serviço, se você não cumpre o horário, se você não é dedicado naquilo que você tem que fazer, qual que é a fala das pessoas? A fala das pessoas é: olha aí,
diz que é crente. Isso aí, pronto. Já, muito bem. E os filhos também a mesma coisa. Os filhos vão olhar para nós como um espelho, como um modelo visível, palpável de ser ou de não ser. É isso. Né? Vamos lá. Olha só que interessante o que nós temos como aplicações. Responsabilidade. Oi, coisa. Claro. Os filhos pequenos, eles não têm aquela visão de Deus, que Deus está fazendo, está pedindo, está ordenando alguma coisa, mas ele vê através dos pais aquilo que ele deve obedecer, fazer para Deus. Ele não tem aquele entendimento disso, né? Por completo. Então, é o exemplo do pai, da mãe, que vai mostrar para eles o que é glorificar Deus. Exatamente. A criança, quando é pequenininha, ela não tem uma convicção, aliás, não tem convicção alguma de Deus. Não tem. Não tem. Deus, para aquela criança, é algo muito abstrato ou, quem sabe, inexistente. O pastor Paulo Cornélio ensinava a gente o seguinte. O pastor Paulo Cornélio falava assim: o papai e a mamãe, se perguntar para o filho pequenininho assim: filho, você ama Deus ou ama o papai e a mamãe? Sabe qual é a resposta do filho? O filho vai responder: eu amo o papai e a mamãe. Eu amo Deus. Por quê? A referência palpável, real na frente da criança é o papai e a mamãe. Com o tempo, o papai e a mamãe vão ensinando, né, a criança a temer o Senhor, a honrar o Senhor. E isso é o Espírito Santo produzindo fé, dom da fé no coraçãozinho da criança. Mas antes disso, a referência do filho, sobretudo pequenininho, é o papai e a mamãe mesmo, é o espelho, é o referencial. Vocês ouviram falar que as crianças da igreja olham para os jovens como referência? Os jovens da igreja olham para os mais velhos como referência? Nós sempre temos referenciais com pessoas mais velhas, né? De mais idade. É isso. Bom, aplicações, responsabilidade para crianças. Sim, olha lá, filhos desde pequenos já podem ter responsabilidades adequadas. Olha que lindo isso. Responsabilidades adequadas, correspondentes a, por que adequado? Correspondente à idade, compreensão e capacidade física para executá-las. O que você entendeu sobre essa frase? Fale para mim. Um exemplo prático, né? Fica fácil para entender. Eu não posso deixar uma criança de 2 anos cuidar de um bebê recém-nascido. Isso. Ela não está adequada para aquela tarefa, ela não sabe. Isso. Exato. Amém, mas é isso. Muito bem. Mas a criança pequenininha, ela já vai podendo ter uma indicação, um senso de responsabilidade, desde pequenininho, adequada ao tamanho dela. Por exemplo, se ela pica papelzinho, ela teve condições de picar papelzinho. Se ela tem condições de picar papelzinho, ela tem condições de catar o papel que foi picado por ela. Ela não é. Se ela teve condições de pegar o papel ali que não era para pegar, tirar do lugar e colocar aqui, você, papai e mamãe, pode falar: ok, filho, pode brincar com esse papel, mas esse papel tem que voltar para lá. Então, pega o papelzinho depois de você terminar e guarda no lugar. Isso foi inadequado para ela? Não, porque ela teve condições de tirar do lugar. Entenderam? O Robert, por exemplo, não vai falar para o Pedro trocar o pneu do carro. Ok? Não é adequado. Não é adequado. Mas o Pedro já acompanha o Robert olhando o papai trocar pneu do carro. Isso é lindo, isso é ótimo. Já está tendo esse senso de responsabilidade, de masculinidade. Isso é muito bom. Por isso é adequado, mas é possível. Desde pequenininho as crianças já podem aprender esse senso de responsabilidade. Pais e mães conhecem seus filhos melhor que ninguém, é ou não é? A gente sabe até onde nosso filho pode ir ou não pode ir. Pois não, Bernardo? Você ajuda o seu pai a lavar o carro? Muito bom, olha que legal, é isso aí. Precisa ajudar, é isso aí, muito bom. O papai e a mamãe conhecem os filhos melhor que ninguém. E sabedores disso, devem pedir a Deus sabedoria para estimular o senso de responsabilidade no coração da criança. Estimular no coraçãozinho da criança esse senso de responsabilidade. Os filhos podem ajudar, e muito, na organização do lar. É ou não é? Claro que pode. Se nós temos filhos, nós temos um exército, diz a palavra do Senhor. Nós temos um exército. Nós temos pessoas que estão ali, papai e mamãe tem pessoas que estão ali para nos auxiliar, para serem
desenvolver habilidades nos deveres da casa, desde pequenininho. Você não vai pedir para uma criancinha lavar uma faca, mas você vai ensinar aquela criança, como eu disse, pequenininha, você já pode mostrar para ela que se ela tirou o brinquedo daqui e tem que voltar para cá, você vai falar para ela, então, agora você pega esse brinquedinho e volta para cá. Entendeu? Mesmo que não façam com perfeição, é lógico, nós precisamos ter também, o papai e a mamãe não podem ter aquele senso tão justo, né? A criança não vai conseguir fazer perfeitamente. Nós não conseguimos. Nós, papais, não conseguimos fazer nada perfeito. Nós também temos que ter esse coração humilde, esse coração misericordioso, mas não deixar de estimular o senso de responsabilidade no coração da criança. Devemos continuar estimulados a fazer, pois é com a prática que se aprende. É com a prática que se aprende. Tem irmãs aqui que não sabiam fazer bolo, mas aprendeu com a prática. E você acha que a sua menina não vai aprender? Claro que vai. É possível aprender a fazer um arroz, põe o óleo. As irmãs me corrigem se eu estiver errado. Pica um alho, põe o arroz, depois o sal ainda, tá? Põe o arroz, completa com água até uma certa altura que a água vai ferver, vai fazer com que o arroz fique bem cozidinho. Antes de ele terminar, você vai ter que pôr um pouquinho do sal, né? Fiz o arroz gostoso? Está aprovado? É isso. Não é, se não ensinar, não vai aprender. Precisa ser estimulado, isso precisa ser estimulado, precisa ser ensinado, estimulado. E várias vezes, ensinar e mostrar e corrigir quando estiver errado. Não é corrigir com parada, não. Mostrar, ó, filha, essa etapa você pulou, você tinha que ter feito isso. Vamos lá, vamos fazer de novo. Na próxima, atente para as etapas que a mamãe passou para você. Olha que legal. Senso de responsabilidade sendo estimulado no coração da criança. Isso é uma realidade que poucos de nós mais velhos aprendemos com os nossos pais. Nós viemos de lares que fomos tratados como castigo. Mas isso não anula a gente aplicar para frente. Nós temos a possibilidade, pelo poder do Espírito em nós, de aplicar esse tipo de maleabilidade, misericórdia, de ensino com tolerância, ensinando a criança, mesmo que ela erre na primeira, segunda vez, ter tolerância, não deixar de falar, olha, faltou isso. Mas mesmo assim, você tem que voltar. Sempre elogiar. Não tem problema dar um elogio, ainda que você diga, olha, faltou tal coisa, mas não tem problema. Na próxima você vai acertar. Mamãe e papai estão contigo. Aí nem vai. Exato. Olha só que interessante. Mostrar o erro. Levar a criança, ainda que errou aquela etapa, se arrepender e entender que errou. O papai aumentando misericórdia, perdoando, mostrando. Paul Tripp ensina que tudo isso, olha só que são coisas simples, não são? Tudo isso é a vida do Evangelho na prática. Isso é Evangelho vivido na prática, no lar. Coisa linda. Criança entendendo que ela vai para a cruz, pedir perdão. E isso é Evangelho vivido no dia a dia. Evangelho vivido na prática. Por exemplo, eles podem aprender onde guardar objetos, roupas e principalmente os próprios brinquedos, pois não rock. Então, isso para nós é tão simples, né? Só que isso aí é contra a cultura hoje. Isso é contra a cultura hoje, porque hoje, muitas vezes, filhos de crente ensinam seus filhos, as meninas, por exemplo, a estudar. Você tem que estudar para você não ter que ir. Então, essa coisa tão simples natural para nós, que é contra a cultura de fora. Exato. E os meninos também, os meninos às vezes
orienta os filhos de uma forma contrária. Isso. De uma forma contrária, lamentavelmente. Amém. Interessante isso que o Rock falou. Você vê, a gente está aprendendo princípios básicos desde pequenininho para quê? Para que a criança, seja menino ou menina, vá aprendendo a ter ou vislumbrar uma masculinidade madura e uma feminilidade madura. E isso tudo é contra a cultura, é a vez ao que o está pregando hoje. O pastor Renato Vargas ensina muito sobre isso. É desde pequenininho que o menino e a menina vão tendo um referencial correto de masculinidade madura ou de feminilidade madura. Exato, mas aprendendo assim. Ele não sabe cozinhar. Aprendendo Ele o não básico. sabe lavar um sapato, não sabe lavar um Isso, exato, é do básico mesmo. Muito bem, tendo esse coraçãozinho sendo lapidado pelo Senhor através da ação dos pais. Diligente, constante. Depois tem o Milton primeiro. Tem um pastor falecido já, chamado Olivier Bouchan, ele diz que se o pai ensinou, ele falando para crentes mesmo, exatamente o que o Rock falou, se você ensinou seu filho a ser um bom profissional, estudou, fez faculdade, tudo certinho, não tem nada demais. Mas se você nunca ensinou ele a honrar o Senhor, você falhou como pai. Isso. Não é para ser um bom profissional que nós estamos criando, embora queiramos, Sim, mas, em primeiro lugar, que sejam crentes que honrem os princípios de Deus. Amém, exatamente, foi o que eu disse no início da aula, exatamente isso. Ensinar esse senso de responsabilidade não para o orgulho próprio da criança, não para que você, pai, mantenha o seu filho como um troféu, mas não, meu filho é organizado, não é para você, mas desde o início eu estou falando, ensine isso para que a criança tenha um coraçãozinho voltado para o Senhor, como para o Senhor, Colossenses 3:23, é para o Senhor, filho, faz isso, obedeça, seja organizado, para o Senhor, a sua ação é para o Senhor. Muito bem, pois não, aqui. A gente vê tanto assim a mulher hoje em dia sendo desvalorizada no mundo, porque o mundo não entende o que é uma submissão, a verdadeira submissão. E como é bonito a gente olhar para a Bíblia e ver que a mulher ela tem um papel muito importante, uma mãe, na vida de um filho, porque a Bíblia não fala, filho, ouve a instrução do pai, ouve a instrução de quem? Da mãe. Então a mãe tem esse papel, é a obrigação da mãe.
antes que eles façam para poupá-los, ou porque vai demorar demais, porque ou é assim, né? Não, tá tão quietinho, não, nós temos que poupar nossa criança, isso é poupar. Ou, não vou dar tarefa para ela porque ela vai demorar, eu preciso logo, preciso agilizar essa questão. Olha só. Quando nós fazemos isso lhes faz mal e não bem, pois eles deixam de ser treinados. Um dia eles irão crescer e poupá-los do serviço, não lhes dando este treinamento agora, pode torná-los tolos, egoístas e preguiçosos. Exatamente. Vamos lá, dicas práticas para nós concluirmos. Dicas práticas. Comece fazendo as tarefas rotineiras com a criança. Com a criança. Porque uma coisa é você falar assim: filho, vai guardar aquele tênis agora. Outra coisa é você ensinar assim: filho, você precisa fazer isso aqui. Pega o seu tênis e guarda aqui. O papai está falando para guardar aqui. A mamãe está falando para guardar aqui. Entendeu? Faz com a criança. O ensino bíblico sempre, desde o início, desde lá no Pentateuco, é papai ensinando, mamãe ensinando com. É caminhando junto. É sendo um modelo, ensinando como fazer. Porque depois você vai ter condições de cobrar. Mostre a criança, ensine a criança. Provérbios, não lembro o capítulo. Provérbios diz assim: ensine a criança, não é? O caminho. Ensine a criança no caminho. Qual que é a diferença? Ensine a criança o caminho. O caminho seria apontar o que ela tem que fazer. Mas Provérbios ensina: a sabedoria de Deus é: ensine a criança no caminho. O caminho está aqui, você está com a criança no caminho. Ensine vai junto, mostre como. Essa é a sabedoria, porque aí a criança vai entender o que ela tem que fazer, né? Então, primeiro ponto, são dicas práticas. Não estou falando para você seguir esses 4 pontos aí, vai dar tudo certo, sua paternidade. Não, nós não temos esse intuito de mostrar regras para que você faça o check e fale: pastor, fiz tudo, mas está dando errado. O que aconteceu? Isso aqui são dicas para você, se você quiser implementar na sua vida, implemente, né? São dicas boas, não são minhas. Eu peguei o pastor Paul Tripp, um resumo, tá? O homem de Deus que há décadas ensina pais e mães a serem bons pais e mães. São dicas muito boas, valiosas. Implemente isso na sua vida, mas busque de Deus sabedoria para mais. Buscar sempre conhecimento para aplicar na sua vida como papai e mamãe e para ensinar o seu filho também. Segunda regra, segunda dica: considere a fase da vida da criança. Olha, isso é muito importante. Considerar a fase da vida da criança. Nós temos relatos aqui de irmãos e irmãs da nossa igreja que contam como foi a infância delas. E foi uma infância, muitas vezes, muito pequenininha, sendo cobrado por vô e por avó, uma cobrança extremamente excessiva. Desculpa a redundância. Irmãs aqui que falaram: eu fui criado pela minha avó, e quando eu tinha 3 anos, ela mandava eu colher espiga lá. E me dava chicotada. Relatos de pessoas daqui. Isso está errado. Não é assim. Precisa entender. Considere a fase da vida da criança. Entenda a realidade da criança. Né? E trace metas possíveis. Olha que legal. Trace metas possíveis. Uma vez meu pai e minha mãe fizeram para nós 3, eu e mais os meus 2 irmãos, uma gincana entre nós para ver quem catava mais folha no quintal. São estratégias bacanas. E aí, durante o dia, nós fomos lá com os espeto e catando e correndo. E juntava na minha sacola, o meu irmão juntou na dele, o outro juntou na dele, e no final do dia a gente juntou mais folha. Legal? Né? Estratégias bacanas. Não fiz foi vontade. Né? E seja paciente. Olha só, muitas vezes nós queremos o resultado imediato. Nós queremos que nossos filhos aprendam. Na primeira vez que já fizeram o bolo, nossa filha errou, o bolo ficou matumado. Aí a filha fala: mãe, eu errei. Aí a mãe fala: mas eu falei para você que você tinha que fazer o ovo, não tinha que abrir o forno. Aí a mãe vai parar e vai pensar: será que eu também já não fiz um bolo matumado? Quantas vezes? Não estou falando para você passar a mão para a criança, não é isso, mas entender, seja paciente no processo de aprendizado. Bom, estimule a criança a melhorar, corrigindo os erros, ensinando o que tem que fazer, mas estimule a criança a melhorar. Seja paciente, seja paciente. Deus é paciente com você? Está respondido, né? Terceira regra aí: você pode ter uma lista de tarefas diárias, isso é muito bom, isso é organização. Lista de tarefas diárias, semanais, ou mensais para você e para os filhos, para os seus filhos. Legal isso. Coloque lá na
geladeira. Filho, você, essa semana, banheiro é com você. Catar o cocô do cachorro é com você. Aí ele vai embaixo, ó, tudo é com você. Bom. Quarta dica. Tenha seus filhos perto de você enquanto limpa o jardim. Olha que coisa linda. Tenha os seus filhos perto de você enquanto limpa o jardim. Quando deixa ele ir para o Google perguntar, eu vi, e eu, um tempo atrás, eu achei cômico, se não fosse trágico, né? Ao mesmo tempo, um videozinho na internet de um menino, que ele tinha que capinar o quintal, e aí, ok, Google, como capinar o quintal? No Google. Não, papai e mamãe, você tem o privilégio de estar com seu filho e mostrar para ele como que pega a enxada, né? Como que cava o lixo. Vá com ele, esteja com ele, tenha seus filhos perto de você enquanto limpa o jardim, ou faz comida, ou lava a louça. Olha que lindo isso. Assim eles aprendem ao ver você fazendo, e você pode ter conversas e comunhão com eles. Na beirada de uma pia, você com a sua filha, você com o seu filho, lavando o carro, levando ele lá para o mecânico, você tem a oportunidade de conversar, de estar com o seu filho, de ter comunhão com o seu filho, e de pastorear o coraçãozinho do seu filho, da sua filha, na beira da pia, na beirada do tanque, lavando o banheiro, seu filho ali na porta, sua filha ali na porta, olhando você. Filha, como é que está seu coração? Isso é preciosíssimo. Fazendo, tá? Né? Na língua do mar, no nosso dia a dia. Aproveite essas oportunidades. E eu encerro então dizendo o seguinte: pode ser que nada planejado dê certo. Aí você vai falar, ai meu Deus, por que você foi me ensinar tudo isso então? Nós precisamos entender que, por mais que a gente busque acertar, às vezes a gente não consegue fazer os nossos filhos acertarem. É verdade isso para você? É muita realidade isso para mim. Quem sabe a gente planeja tantas coisas, mas nada dá certo. Pode acontecer. Ainda que acordemos cedo, façamos listas e programemos nossos horários, pode ser que nos deitemos tarde da noite em nossas camas com um senso de derrota, com uma lista imensa de coisas para fazer que não foram executadas. É ou não é? Eu cheguei no final do dia e tanta coisa que eu tinha que fazer, tanta coisa que eu passei para o meu filho fazer, não foi feito, não deu certo, Senhor, acabou, a vida está acabada. Você deverá buscar em Deus contentamento. Meus irmãos, para nós realizarmos os nossos ofícios, nossas tarefas, nossas responsabilidades com alegria, nós precisamos buscar em Deus contentamento. É um contentamento para você estar dentro do ônibus 5 horas da manhã. É um contentamento para você estar lá diante de um chefe chato que exige coisas de você e você precisa realizar. Você precisa buscar em Deus contentamento para as suas frustrações. Aí sim você vai poder ensinar os seus filhos a lidarem com as frustrações deles, porque eles também são pecadores e vão se frustrar. Você precisa ser modelo e aprender de Deus para você poder passar esse ensino para o seu filho. Filho, tudo bem, você tirou 4,5. Calma, vamos lá. Você se esforçou para estudar, ok? O pai viu, a mãe viu que você se esforçou. Vamos lá, o papai vai te ajudar, a mamãe vai te ajudar a melhorar essa nota. Calma. Agora, se o filho foi relapso, bagunçou, está no livro preto da escola toda semana, aí você precisa intervir com mais intensidade na disciplina, na repreensão, tá? Mas as frustrações vêm no coraçãozinho também dos nossos filhos, ou você pensa que os nossos filhos são como um boneco pronto, preparado, que não tem sentimento, que sabe já lidar com as frustrações da vida. Você não sabe, dessa idade que você tem, você não sabe, você acha que ele vai sofrer? Muito menos ele, muito menos ela, né? Precisamos buscar de Deus esse contentamento no Senhor para ensinar os nossos filhos a lidarem com as frustrações da vida. Mas graças a Deus que nos prepara um novo dia, amém. Não tem um amanhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas no amanhã, no outro dia. Uma nova manhã com forças renovadas vem. E nós podemos dizer, lê esse salmo comigo bem forte, Salmo 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele. Amém. Se na noite anterior você dormiu frustrado, pai, frustrada, mãe, orou ao Senhor, pediu para que Deus desse um contentamento para você, no outro dia você levanta e leia o Salmo 118, versículo 24. Esse é um dia novo que Deus fez. Portanto, nesse dia eu quero me alegrar e exultar no Senhor. E aí seu filho está se arrumando para ir para a escola num dia frio, que tem prova, ele tem que ir triste, bravo, empurrado, barrar esse cadastro, eu tenho que ir para a escola. Você vai dizer, filho, vamos orar ao Senhor? Você tem que ir. Alegre-se no Senhor hoje. Exulte no Senhor.
passar esse ensino para o seu filho. Porque na noite anterior você teve frustrações, mas você levantou e Deus te deu graça, usou de misericórdia com você, renovou as suas forças e te deu alegria numa segunda-feira fria de 10 graus no Campo Grande. Alegre-se no Senhor. O seu filho vai ver que a segunda-feira não é demônio. A segunda-feira é importante, precisa enfrentar, trabalhar, ir para a escola, né? Lavar o banheiro. Estou usando a segunda-feira porque a segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça. E aí eu trago para encerrar a frase do pastor C.J. Mahaney, que é o pastor que escreveu o livro Humildade, Verdadeira Grandeza, que nós estamos estudando com os homens. E olha só esse ensino com relação a. Ele ensina sobre os nossos ofícios, sobre as nossas tarefas, sobre as nossas responsabilidades. E olha o ensino dele para nós. Só Deus consegue cumprir toda a sua lista de afazeres todos os dias, é isso? Amém? Sim. Não somos Deus, amém? Sim. Somos, agora vem comigo. Somos criaturas finitas com sérias limitações. Então, encerro essa palavra hoje dizendo para você: Deus é o seu referencial. E ensine o seu filho e a sua filha a ter Deus como referencial de perfeição. Amém? Pois não. Coisa que eu me lembrei também, a respeito de o pai e a mãe estavam conversando a respeito das responsabilidades quando tem menino ou menina, né? É importante a gente entender também que existem sim tarefas, né, que são mais femininas, mas, por exemplo, papai lava a louça de casa, papai lava o banheiro ou arruma a casa quando a mamãe precisa de ajuda. Então não tem nada demais, eu apanhei muito nisso também, sabe? Achando que algumas tarefas poderiam fazer os filhos se tornarem, né, afeminados, né? E foi bobeira, besteira, né? Às vezes veio o latino, né? Nós, com esse sangue latino que nós temos no coração, a gente tem um machismo muito grande, né? Um senso de machismo. Então a gente fica pensando em coisas desse tipo. Mas não, às vezes não tem problema nenhum. Um menino aprende a lavar uma louça, um menino aprende a lavar o banheiro, precisa ajudar a mamãe, né? Exato. Determinadas tarefas é possível, né? O menino, na masculinidade dele, ser trabalhado, executado, né? Com certeza. Mas tem coisas específicas, tanto para meninas quanto para meninos. Muito bem. Amém. Buscar de Deus sabedoria. Sabedoria. E como proceder. Amém. Amém. Irmãos, Deus nos dê graça, né? Nessa brilhante tarefa, responsabilidade de cuidar dos nossos filhos. E quem não é papai ou mamãe, já vislumbre isso, desejando ser pai ou ser mãe. E quem optou pelo solteirismo, agarre-se nesses ensinos e passe para os outros, para os irmãos e irmãs, ensine outros irmãos e irmãs. O solteiro pode ensinar, porque tem o conhecimento, não pelo